Muito boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Lucas Álvares, sou diretor cultural do Instituto da Brasilidade. Nós fundamos o Instituto da Brasilidade como um espaço para a discussão dos intérpretes do Brasil, que são os autores fundamentais para a compreensão da realidade brasileira, no ano de 2017. E, neste ano de 2019, realizamos semanalmente os Seminários da Brasilidade. São 39 sessões. Essa sessão sobre identidade nacional inaugura um novo ciclo. Na semana passada nós encerramos o ciclo de desenvolvimento econômico e iniciamos agora, portanto, com o tema da literatura, o ciclo de identidade nacional. Eu tenho grande satisfação de receber aqui no Casarão Ameno Rezedá 3 grandes personalidades do mundo do livro, da leitura, da literatura, que vão falar, cada qual, sobre uma vertente diferente desse universo tão rico, tão fascinante. Mas antes disso, eu quero fazer 3 agradecimentos. À Associação dos Funcionários do BNDES, à Associação dos Aposentados e Pensionistas do BNDES e à TV Comunitária, que transmite as edições do Seminário da Brasilidade às 10 horas da noite, no canal 6 da NET, todas as quartas e sextas-feiras, às 10 horas da noite, você pode conferir, ou está conferindo agora, o debate dos Seminários da Brasilidade. Cumprimentar também aos nossos amigos que estão curtindo a nossa página no Facebook e assistem a nossa transmissão ao vivo, e também aqueles que nos acompanham no YouTube e assistem posteriormente às nossas transmissões. Boa tarde, queria agradecer aqui ao Instituto Brasilidade, agradecer a vocês todos e dizer que eu estou toda besta de estar numa mesa com vocês. Bom, falar de política pública nesse momento do país não é uma coisa muito feliz, eu vou tentar não ficar me lamuriando aqui, porque acho que isso não serve para nada também. Vou dizer para vocês que eu acho que a gente tem aqui modelos, não só aqui no Rio de Janeiro, modelos esses de política pública para livro e leitura, que foram muito inspirados em outros, como o da Colômbia, de Medellín, de Bogotá, como a rede de bibliotecas francesas, ou algumas políticas que também existem nos países anglo-saxões. Quer dizer, tudo isso, toda essa memória do livro da leitura, que é uma memória em si, né? Porque a gente pode considerar que o livro é o objeto por excelência da memória do ser humano, né? É onde tudo chegou a nós através dessa mídia, do livro impresso. Eu acho que a gente tem grandes chances de fazer um excelente trabalho, independente do que a gente está tendo como resposta da política pública. Porque é incrível isso. Eu tive a oportunidade, no momento em que eu estava na Secretaria de Estado de Cultura, de também conhecer os projetos da própria sociedade civil, das bibliotecas comunitárias, dos grupos de poesia da periferia, das festas literárias, dos festivais de literatura, e dos prêmios de literatura também, que muitas empresas fazem a alegria de patrocinar. E hoje, assim, mais do que acreditar nesses espaços que acho que estão muito abandonados pelo Estado, então está difícil de olhar para eles e ver a potência que eu via antes nesses espaços. De outro lado, eu vejo uma imensa potência na própria sociedade. Uma das festas literárias que eu queria citar aqui como exemplo é a FLUP. A FLUP foi uma festa literária que começou de uma maneira bastante oportunista. O nome e o motivo do patrocínio dela era estar atrelada às UPPs. Eu gosto de falar sobre isso porque, na época, os criadores da FLUP estavam muito próximos a mim e diziam assim: você não acha isso meio feio? A gente fazer uma festa literária chamada FLUP por causa da UPP? Eu dizia, não, isso é uma realidade triste de um lado, né? Porque assim, você precisa desse marketing da segurança pública para poder desenvolver um projeto de literatura, de formação de leitores no país. Mas eu dei maior força, falei, não, usem e abusem desse nome, porque quanto mais ele ficar contaminado da literatura, melhor será para o próprio projeto da UPP. Aliás, isso não...
Agora já não é mais isso, né? Mas nessa época isso era claro e declarado, inclusive, né, pelo próprio Beltrame, que era o secretário de Segurança aqui do Estado do Rio de Janeiro. Ele vivia dizendo, não adianta eu entrar com os projetos das UPPs sem que a cultura, sem que a saúde, sem que a educação entrem junto comigo nesses territórios. Então a gente entrou em alguns territórios do Rio de Janeiro. Depois o BID veio também com um projeto que eu achei curioso, que não foi à frente também, mas era assim, procuraram a gente na Secretaria de Cultura. A gente tem um recurso muito grande aqui de dinheiro para colocar nas comunidades do Rio de Janeiro, mas a gente só quer colocar esse dinheiro nas comunidades que tiverem UPP. Então você vê a força que tem, não é à toa que a gente está do jeito que está hoje, a força que tem no imaginário e na realidade das nossas vidas, né, no estado do Rio de Janeiro e em outros estados também do Brasil, essa questão da segurança. A FLUP depois deixou de ter esse nome e ela virou uma festa literária das periferias. O P virou periferia, o U eu não lembro mais o que virou. Acho que não justificaram, só virou... Só virou isso, não foi? Não precisa de justificativa nenhuma, FLUP, né? Porque é a coisa mais perfeita para mim que pode existir como política de livro-leitura, como estratégia ou metodologia de formação de leitores, porque você simplesmente chega nesses rincões, né, da cidade, do estado do Rio de Janeiro e do Brasil, lugares que têm pouquíssimo acesso ao conhecimento, não existe biblioteca, não existe livraria, porque as livrarias, para quem mora na Zona Sul, sempre foram nossas bibliotecas públicas. A sua livraria, Marquinhos, continua sendo minha biblioteca pública até hoje. Eu sento naquele sofá e fico lendo ali. Eu saio de casa, deixo a família toda e falo, gente, estou indo para a minha biblioteca, né? E nesses lugares você não tem isso, você não tem biblioteca, você não tem livraria, você não tem nada disso, você não tem cinema, você não tem uma galeria de artes, você não tem nada disso. As crianças crescem realmente sem contato com o mundo da fantasia, um mundo da fantasia mais colorido pelas obras de artes, né, que existem no mundo. A fantasia está ali dentro delas, claro que elas fantasiam sobre a vida, mas as ferramentas que elas têm para fantasiar a respeito da vida são bastante cruéis nesses espaços, né? Eu não sei nem como é que elas conseguem ainda criar tanta coisa bonita, né? E esses espaços das bibliotecas parques, eles serviram muito para criar esse ambiente, esse espaço que eu chamava de praças, mas praças que faziam também papel de espaço de segurança, porque as crianças entravam dentro de um lugar para brincar, elas não estavam então na praça aberta ou na rua, porque poucas praças existem também em comunidades, elas não estavam na rua como estavam quando eu cheguei em Manguinhos, né, que não existia uma pracinha, um brinquedo infantil, nada, né? Então a biblioteca foi sendo construída. Eu gosto muito de contar isso, assim, eu me lembro, uma semana antes da Biblioteca Parque de Manguinhos abrir, a praça em frente à biblioteca ficou pronta. E ao longo da praça tinha uma pista de caminhada. E foi assim, eu estava já vivendo naquele lugar uns 3 meses, diariamente trabalhando ali. E de repente, então, eu vi jovens, senhoras e senhores saindo para fazer jogging. Alguns de tênis, outros de chinelo mesmo, entendeu? Mas assim, eu falei, gente, assim... É automático, né? Você coloca ali você abre, né? Qualquer abertura que você faça numa região dessa, é muito rápida a apropriação, é muito rápido o uso. Ao contrário do que muita gente imagina, as pessoas estão muito preparadas para serem felizes, né? Assim, porque as pessoas diziam, não, porque ali não se usa isso, ou, ali ninguém vai ao teatro, ali ninguém vai ao cinema. Puxa, por que uma biblioteca? E não, você abre as portas daquilo e rapidamente aquilo, obviamente, é absorvido pela população como deveria ser, né? Uma outra coisa que eu gosto de pontuar sobre esse projeto, que eu acho que é uma questão bem ideológica também, que é o acervo da biblioteca, né? Isso é muito discutido, porque o acervo das bibliotecas públicas, no geral, são acervos que contam com livros indicados por professores das escolas, ou pelos pais dos alunos.
dificilmente você tem pessoas pensando sobre aquele acervo na biblioteca pública. Muitas vezes é a própria bibliotecária que escolhe o acervo da biblioteca pública. E a bibliotecária não necessariamente ela é uma leitora. Ela é uma técnica, né, de organização dessa memória, dessa mídia. Ela geralmente, aqui no Brasil, já está muito influenciada pela falta de recursos, né, pela falta de compra de livros por parte do Estado. Então, quando surge um recurso financeiro bacana para comprar um acervo, isso foi impressionante. Eu falei para os bibliotecários que trabalhavam na Secretaria de Estado de Cultura, vamos fazer uma primeira lista de livros? Claro que eu não ia contar só com elas, né? Eu contei com vários grupos da sociedade civil, mas eu queria ver dali o que ia vir, né? E vinha assim, a edição mais barata de Moby Dick, a edição mais barata de tudo que você pode imaginar. Aí eu dizia assim, mas quem é o tradutor? Isso não tinha a menor importância, quem era o tradutor. Vem cá, essa edição é bonita? A capa é bonita? Esse livro é bem editado? Isso não existia na gramática ali da Secretaria de Cultura. E eu falei, nossa, elas disseram, não, tem que comprar muito barato e uma quantidade maior que a gente possa. Eu dizia, mas por quê? Porque há 10 anos que não se compra livro para essa biblioteca. Então, elas também já estavam num estado que eu chamo de depressão, porque não é possível alguém que trabalha com literatura, com qualquer coisa na vida, que não desenvolva, né, ao longo de sua vida profissional essa exigência, né, com o objeto de trabalho. E elas já tinham perdido todas as batalhas nesse sentido. E aí, quando a gente fez o acervo de Manguinhos, foi um acervo que foi feito a toque de caixa. Eu participei muito da construção do acervo por causa da minha experiência em livrarias, né? Isso dá um corpo para aquilo. E aí, quando eu comprei os livros de filosofia, por exemplo, eu comprei toda a obra de Platão, toda a obra de Aristóteles, comprei todos os clássicos da literatura, tanto nacional quanto universal, toda a dramaturgia que vocês podem imaginar, de Nelson Rodrigues, a Shakespeare, tudo isso ali, e também todos aqueles best-sellers que vendem muito, né, e que toda a academia do Brasil olha de lado, assim, a biblioteca pública não pode ter best-seller, o quadrinho não é importante. Tem também uma bestice impressionante aqui o próprio conselho lá do MEC, na época, era bestíssimo nesse sentido, porque não podia ter nada que não fosse assim a Clarice Lispector, entendeu? Ou Machado de Assis. Como se a gente aprendesse a ler com eles. O que eu considero um erro muito grande. Então eu botei muito best-seller, Thalita Rebouças, Harry Potter, tudo aquilo que a garotada adora. Você comprou Alberto Russo? Claro, né? E aí teve um acontecimento, alguém me perguntou sobre isso na Bienal de São Paulo. Um rapaz que tinha ido à Biblioteca Parque de Manguinhos tinha aberto um livro que era uma edição do Dom Quixote de La Mancha que tinha custado R$400. Era uma edição comentada e ilustrada, muito bonita. Eu comprei aquilo com a maior felicidade, né, para a Biblioteca Parque de Manguinhos. Esse rapaz pegou, estava cheio o negócio lá que eu estava falando, e aí ele pegou o microfone e falou, eu acho absurdo a senhora comprar uma edição do Dom Quixote de La Mancha de R$400. Eu vi, porque não apagaram direito o preço do livro. E eu acho absurdo a senhora colocar isso ali na Biblioteca Parque de Manguinhos. E depois eu vi que tinha Platão, Aristóteles. Quem em Manguinhos vai ler essas coisas? Eu falei, olha, em Manguinhos eu não sei. Na PUC eu sei que pouquíssima gente. No entanto, tá lá. No entanto, todos nós temos acesso a isso, deveremos ter acesso a isso. Todos nós podemos ter a oportunidade de parar a nosso desenvolvimento, no caso na literatura, aonde a gente quiser. Se a gente quiser ler quadrinho a vida inteira, a gente lê quadrinho a vida inteira e a gente é feliz assim. Se a gente quiser ler Platão, ou Dom Quixote de La Mancha, ou as peças de Nelson Rodrigues, nós temos que poder ler esses textos mais complexos que vão trazer a gente grandes questionamentos a respeito de todo tipo de experiência humana, né? Eu acho que isso foi uma oportunidade muito bonita, assim, de estar ali dentro. Então, do ponto de vista pessoal, que eu acho que é sempre legal tratar disso, assim, quando você trabalha em política pública, ainda mais eu que nunca tinha nem sonhado em fazer um trabalho no Estado, eu acho que eu jamais na minha vida vou me realizar tanto quanto eu me realizei ali.
Assim, você quando trabalha com política pública, você faz uma entrega que é uma entrega tão ampla, tão usada, tão debatida, tão também avacalhada pelas pessoas, questionada o tempo todo. Você apanha muito de uma dívida imensa que o Estado tem com a população. Então você toma também uma consciência enorme assim de tudo que está acontecendo na sua cidade, no seu estado. E acho que antes disso eu não conhecia o Rio de Janeiro e não conhecia o Brasil. Então assim, eu agradeço muito de ter feito parte disso, de ter construído isso junto na Secretaria de Cultura e de ter tido essa experiência. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer, que eu acho que também foi importantíssimo para mim, eu ouvia muito das pessoas assim, o Brasil só tem jeito depois de 50 anos de muito trabalho, assim, isso aqui não muda. Qualquer política que você faça, você tem que se demorar nela 50 anos para ela fazer efeito nas próximas gerações. E eu também, não foi isso que eu vi. Crianças que chegaram na Biblioteca Parque de Maminhas com 5 anos e que estão lá até hoje, com 12, 13 anos de idade, já sofreram ali na vida delas uma enorme diferença. Não tenho a menor dúvida disso. Assim. Eu tive caso de uma menina adolescente que copiou um livro inteiro. Era um livro da Flávia Lins, Mururu, na Amazônia. Você conhece, Marquinhos? É um livro belíssimo que a Flavinha... É um livro juvenil, né? É lindo de morrer. Da Manati. Uma menina se apaixonou pelo livro, ela tinha 14 anos, ela pegou emprestado na biblioteca, se apaixonou pelo livro e copiou o livro inteiro no caderno. Porque ela não tinha dinheiro para comprar o livro. Claro que eu contei isso para a Flávia foi lá com o livro de presente, autógrafo, lanche, tudo que você pode imaginar, chorando, né? A Flavinha quase morreu do coração com aquilo. Mas aí eu me lembro de eu passear, o nome dessa menina é Vitória. Eu falei assim, Vitória, isso que você fez é como os antigos faziam para preservar a literatura. E aí a gente foi lá na estante de Idade Média, de livros bem antigos e na Bíblia. Eu falei para ela, tudo isso só sobreviveu porque existiu uma Vitória que ficou copiando isso numa caverna, entendeu? E aí a Vitória, quando soube disso, ficou assim mais maravilhada ainda com a experiência dela e me disse, então eu quero ser isso. Eu falei, seja, né? Então, assim, eu acho que essas experiências, elas têm um alcance tão maior do que a gente imagina, né? Tão para além de qualquer indicador. Isso é um outro assunto bom pra caramba, não sei se tem tempo ainda de falar aqui. Claro. As políticas públicas, elas têm como exigência, né, uma apresentação de indicadores de tudo que você está fazendo. E isso é uma outra história que é engraçada, porque é cheio de contradições desses indicadores, eles servem para muito pouca coisa. Não estou dizendo aqui que a gente pode fazer política pública sem indicador, a gente não pode, a gente tem que produzir indicadores para a gente poder ter a credibilidade e continuar os projetos. Mas eles são tão falhos e tão fracos, porque, por exemplo, se eu tive 3.000 pessoas entrando por dia na Biblioteca Parque Estadual do centro da cidade, um dos indicadores é quantos leitores eu formei. Impossível, né, você dizer isso. Essas bibliotecas estão tendo impacto na formação de leitores do Brasil? Com certeza, né, porque acesso tem impacto. Você não tinha acesso antes ao livro, você passa a ter. Isso tem algum impacto. Mas o que o BID, por exemplo, quando veio com aquele projeto dizendo que ia financiar o crescimento desse programa aqui no estado do Rio de Janeiro queria, era que eu dissesse quantos leitores a gente formaria. E quando eu coloquei que, por exemplo, num workshop de escrita, eu conseguia manter mais ou menos 30 alunos com muito sucesso, eles disseram, então isso não serve pra gente. Quando eu falei que um laboratório editorial, como a gente fez em Manguinhos, Rocinha, e no Alemão, chamado Setor X, não sei se vocês conheceram, mas é um projeto muito bacana, assim, onde a gente criava ali um núcleo editorial, os próprios frequentadores da biblioteca, escritores locais e tal, criavam ali um núcleo editorial e passavam a editar suas publicações dentro da biblioteca. E era um trabalho incrível que contava com Carlito Azevedo, que é um luxo maravilhoso. Aliás, ele foi uma das pessoas que enxergou
muito rapidamente, porque também não era difícil de enxergar, mas o Carlito foi rápido e pegou ali pelo braço o Giovanni, que hoje tem, o Giovanni Martins, que hoje tem esse livro maravilhoso editado pela Companhia das Letras. Foi no Setor X, da Biblioteca Parque da Rocinha, que o Giovanni teve uma chance de ser visto. Não que ele já era um escritor fabuloso, claro, né? Mas quem está olhando? Quem é que está vendo que aquela pessoa está ali? Quantos Noel Rosas, quantos Limas Barretos, quantos a gente tem pelo Brasil e que não existe uma luz, né, iluminando aquela inteligência, aquelas palavras. Então as bibliotecas serviam também de espaço para isso. Mas isso não é um indicador, entende? Isso não cria, não produz indicadores. E o BID, então, ficou uma conversa muito complicada entre a gente, porque eu sou muito clara com essas coisas. Eu falei, então a gente não vai querer esse dinheiro, porque se eu tenho que dizer no meu projeto que eu vou conseguir formar 60 pessoas num laboratório, que eu, se tiver sucesso, vou conseguir formar 30, é melhor a gente não pegar esse dinheiro. Então não pegamos esse dinheiro. Então você vê como esses indicadores, essa forma econômica de ver as coisas, né, que eu acho que a nossa cultura hoje está tão voltada para a economia que tudo virou uma economia, né? Indicador você tem que ter para investimento, né? Investiu em água, investiu em ouro, investiu em metal, mas para literatura ou no amor, né? As pessoas falam, pô, investir naquela relação um tempão, né? Tá esquisito isso, assim. Eu acho que a gente tem que mudar muito dentro da gente esse vocabulário e entendimento que a gente está tendo a respeito das coisas que estão no mundo, sabe? E acho que esses espaços abertos, gratuitos, com um acervo fino, bonito, elegante, e espaços que sejam também bonitos, isso é fundamental. Que as coisas sejam belas, que esses espaços recebam as pessoas com a poesia que tem na cadeira desenhada por alguém, sabe? E isso não é megalomania, não é que você precise. Lógico que eu não coloquei nenhuma cadeira do Sérgio Rodrigues nas bibliotecas Parque, mas eu escolhi uma cadeira que era uma cadeira bonita de olhar, sabe? E que era barata e forte. Então eu acho que isso tudo junto compõe valores que a gente deve reclamar e tratar nas nossas políticas públicas para livro e leitura. Não só o livro, mas quem está falando e aonde que a gente está sentando. Acho que é isso que eu tenho para falar. Vera, no ano de 2009, 10 anos atrás, eu participei de um projeto do Governo do Estado, da Secretaria Estadual de Educação, que era a capacitação para comunicação comunitária nas chamadas escolas normais, que são as escolas de formação de professores, muito tradicionais aqui no Rio de Janeiro. E eu fiquei baseado num colégio chamado Inácio de Azevedo do Amaral, no Jardim Botânico. Naquela ocasião eu pude observar que o acervo das bibliotecas das escolas normais do Estado era um acervo riquíssimo, formado por doações dos pais das alunas lá nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60. Na época eram meninas de elite que frequentavam as escolas normais, eram dos poucos espaços para profissionalização da mulher. Portanto, preciosidades, livros do século XIX, livros, inclusive do período colonial, ficaram ali preservados, né? Obras importadas de Portugal, até mesmo antes da abertura dos portos. Eu vi, assim, nesse acervo, coisas que eu fiquei bastante impressionado. Eu queria saber se vocês, na Secretaria de Cultura, tinham noção dessa riqueza do acervo de algumas das bibliotecas dos colégios estaduais. E se você vê algum caminho para que haja uma integração dessas redes de bibliotecas, no sentido de que não só os pesquisadores, a comunidade acadêmica, mas também os alunos das escolas públicas possam tomar contato com preciosidades dessa natureza. Isso, assim, no mundo dos bibliotecários, isso é bem questionável, porque é raro um acervo como esse numa escola, tá? Não é uma coisa, eu frequentei bastante a rede, é raro. Isso não quer dizer que os acervos sejam ruins, não, são ótimos, porque o Ministério da Educação, nos últimos 20 anos, fez um forte investimento em literatura para todas as escolas, e as escolas estavam muito guarnecidas de ótima literatura, de ótimos livros esses anos todos. Até um dos motivos do quebra-quebra das editoras brasileiras, depois o Marquinhos pode falar mais sobre isso,
é que parte da produção editorial do Brasil é pendurada nas encomendas do governo, não só os didáticos, mas parte da literatura também, por conta desse enorme investimento que foi feito nas redes todas. Agora, sobre achar tesouros, né, porque isso que você falou é um tesouro, né? Livros raros, seja em bibliotecas escolares, seja em bibliotecas municipais, por exemplo, ou estaduais, o ideal é ter como tratar esses livros de uma maneira que eles continuem sobrevivendo ao tempo, né? Numa biblioteca de escola isso não é possível. Então, assim, ali tem essa experiência que você viveu é uma coisa bem precisa, sabe? Não é tão comum assim. Sempre tem alguém que não conhece aquilo que vai descartar aquele livro. Ou um mofo, ou a falta de tratamento. As crianças, por exemplo, podem adquirir doenças abrindo um livro como esse que você falou, entendeu? Não tem romance nenhum nisso que eu vou dizer. Então, o que eu fazia quando eu me deparava com um acervo desse era sugerir que esses livros fossem para a Biblioteca Nacional, onde eles teriam um tratamento adequado. De outro lado, a Biblioteca Nacional, ela é uma biblioteca que, infelizmente, ela é muito fechada, né? O acesso é difícil. O pesquisador consegue, mas assim, as pessoas comuns que não sabem pesquisar, que nunca aprenderam a fazer isso, elas ficam ali muito, apesar do esforço que faz a equipe que trabalha lá, porque tem excelente quadro, né, trabalhando lá. Então, de um lado, é legal encontrar esse tesouro num lugar inapropriado e pensar que muita gente teve acesso a esse tesouro, a esses segredos, né? De outro, seria mais adequado botar na Biblioteca Nacional para que isso durasse e ficasse no tempo. Obrigado, boa tarde a todos. Queria agradecer ao Instituto da Brasilidade pelo convite e todos presentes aqui. Realmente, o momento atual que a gente está vivendo como livreiro é muito, muito, muito difícil. Quer dizer, algumas coisas têm que ser levantadas porque aproveitou-se esse momento de crise nessas grandes livrarias que quebraram, a gente vai falar um pouco sobre elas depois, para colocar em discussão a viabilidade do livro no Brasil e se as livrarias estão em crise, se as livrarias vão acabar e tudo mais, fazendo uma certa confusão por conta também da entrada dos sites, dos grandes sites, de Amazon e tudo mais. A verdade é que não é o setor livreiro que está em crise, na verdade o Brasil inteiro está em crise. Fecham-se livrarias, mas fecham muito mais restaurantes, confecções e pequenas indústrias. Quer dizer, faz parte de uma situação geral. É claro que, no caso do livro, é um pouco mais sensível, porque é um mercado pequeno ainda, muito incipiente. Se a gente imaginar que a maior rede de livrarias do Brasil, que era a Saraiva, tinha apenas 100 lojas, quer dizer, não é tanta coisa assim. E o que aconteceu, a gente passou um momento de grande euforia, até demais eu diria. Teve uma feira de Frankfurt que eu tive a oportunidade de negociar direitos autorais com alguns agentes, e o que se falava é que o Brasil pagava mais. O Brasil paga muito, o Brasil é grande pagador. E eu fiquei meio impressionado com isso, que eu falei, poxa, mas então estava se pagando adiantamentos por direitos autorais altíssimos. Bom, todo esse investimento, toda essa expectativa enorme acabou sendo frustrada pela crise econômica. E os grandes quebraram. E quebraram em parte porque avaliaram mal o mercado brasileiro. Eu me lembro quando a Livraria Argumento está completando 40 anos esse ano. E a gente, lá por volta de 91, 92, resolveu fazer uma grande loja na Zona Sul Carioca, no Leblon e tal. Resolvemos fazer um café e vender música e tudo mais. E foi muito bom, funcionou muito bem. Mas naquela época, eu me lembro que tinha uma lógica que dizia o seguinte: quanto mais, óbvio, funciona até hoje, mas hoje não se paga. Quanto maior for a sua loja, mais livros, mais títulos você vai ter, mais chance de atender o teu cliente. E por que a gente pensava isso? Porque a gente ouvia muito cliente chegando na nossa loja e falar, puxa, eu rodei a cidade inteira atrás desse livro. Quando apareceu a internet, os negócios começaram a acontecer pelos sites, ninguém mais roda a cidade para comprar nada. As pessoas vão
na primeira loja, na loja de preferência ali do bairro, para procurar algum produto, e se não encontrar, vão para casa e compram no site. Essas grandes lojas continuaram aumentando os tamanhos, e eu, que era uma loja, eu fui a maior loja do Rio de Janeiro durante, acho que talvez 6 meses só, não foi tanto tempo, mas foi. E a minha loja tinha 200 metros quadrados só, 250. Eles eram um pouquinho maior do que a Leonardo da Vinci. E a dona Vana até brincava comigo quando eu ia lá falar com ela. Ela falou assim, poxa vida, eu sirvo café de graça para todo mundo aqui, ninguém faz essa badalação com a Leonardo da Vinci. Você cobra o teu café, você é gênio mesmo. Ficava brincando, porque realmente... mas funcionou muito bem naquela época e até hoje funciona, porque eu acho que a gente não cresceu, a gente percebeu uma coisa que eu acho muito importante, que eu acho que é o futuro da livraria. A livraria virá um local de experiência, além de comprar um livro, simplesmente. Quer dizer, a Vera falou, realmente, a livraria funciona um pouco como biblioteca. São vários os clientes que sentam e começam a ler, colocam um marcador, escondem o livro em outra seção para a gente não vender o livro, então fica perdido lá em economia, um romance e tal. Essas são coisas que a gente convive e tem muita alegria. A gente tem muita alegria nisso. Isso é um convívio muito pacífico, muito enriquecedor. E eu acredito também muito que a livraria é um polo de desenvolvimento, de difusão de cultura. Assim, a gente faz eventos para criança, contação de história, estamos fazendo agora cursos de história, de filosofia, literatura, e isso faz com que as pessoas acabam se interessando cada vez mais para frequentar uma livraria. A gente não pode esquecer que a atividade de ler é uma coisa muito solitária, né? Então, esse contato posterior à leitura de um bom livro, ou antes, é muito importante. E aí surge o X da questão, que é a figura do livreiro. Ninguém substitui um bom livreiro. Assim, aquela pessoa que recebe os títulos, que conhece os livros, que já ouviu falar, pode até não ter lido, mas já ouviu falar alguma coisa. Esse personagem, esse profissional é importantíssimo no nosso mercado. Não há site que tenha algoritmo que vai conseguir fazer você chegar no livro que você precisa. Melhor do que um livreiro. Então, a gente procura valorizar demais o livreiro e ver com grande preocupação o que está acontecendo. Porque o que aconteceu foi essa aposta em espaços grandes, muito caros, e enquanto o mercado estava quente, estava aquecido, tudo bem, mas quando veio a crise, não teve jeito. Aliado a isso, eu vejo com grande preocupação a situação das editoras brasileiras. A gente demorou tanto tempo para montar uma equipe de profissionais, de empresas profissionais muito menos voluntariosas e idealistas do que nos anos 60, 70, mas muito mais preocupadas em realmente divulgar o autor, vender o autor brasileiro lá fora. Isso é uma coisa que não existia e melhorou muito. O nosso mercado melhorou uma barbaridade. A gente estava chegando realmente a um ponto de estar com uma qualidade editorial assim, incomparável a qualquer país mais desenvolvido. Mas agora, com essa situação, com essa quebra de Saraiva, porque não é só a Saraiva que está em recuperação judicial, é a cultura, e antes dela teve a FINAC, que saiu do Brasil e foi vendida para a cultura, e antes ainda a La Selva. Quer dizer, então são 4 grandes redes que se foram. E agora sobrou nós, alguns poucos, algumas redes menores, muito eficientes também, e a gente está tentando refazer o mercado. Infelizmente, a gente está sendo assim, culpado, a gente está pagando pelos erros dos grandes, porque agora os editores realmente estão com caixa muito baixo, estão com uma exigência em cima dos livreiros pequenos enorme, e então não está fácil. A gente percebe, e quem mora no Rio de Janeiro sabe, o Rio de Janeiro está sofrendo muito mais do que os outros estados do Brasil, que já estão sofrendo muito pela crise, mas o Rio de Janeiro é de longe que está sofrendo mais. E a gente
fazer 40 anos num ano desse, é uma coisa até... A gente quase não fez festa. Acabamos resolvendo fazer uma festa agora no final do mês. Mas a gente quase que não ia comemorar. E aí, junto com a gente, tem outras 2 livrarias, que até vale a pena fazer um comentário. Tem 2 outras livrarias que estão comemorando 40 anos, que é a Livraria Timbre e a Livraria Malas Artes. Por coincidência, as 3 foram fundadas por 3 mulheres, no ano de 79. Então, às vezes eu fico pensando, que áreas que a gente estava vivendo naquela época, para que 3 mulheres parassem de fazer o que estavam fazendo e se dedicassem a abrir uma empresa cultural, e se dedicassem tanto, durante tanto tempo, que os negócios se mantiveram até hoje, né? Eu quando penso assim, poxa, o argumento ainda está em pé, e a cultura e a Saraiva já foi, isso é uma coisa que, assim, nunca imaginar na vida, né? Mas não está fácil, continua muito difícil. Eu penso assim, o nosso mercado, ele foi o primeiro mercado atacado pela tecnologia, vamos dizer assim, né? A Amazon, o primeiro negócio da Amazon é livro. E a gente vem convivendo com isso há algum tempo. Mas também, outro dia eu fiquei pensando, mas a gente convive com outro aplicativo de acesso a livro, de mais compartilhamento, que é a biblioteca. E a gente sempre conviveu bem. Biblioteca e livraria sempre funcionaram como um hotel e o Airbnb, enfim, eles compartilham livros. A gente nunca viu a biblioteca como uma ameaça. Abrir uma biblioteca aqui do meu lado agora não vai dar mais. Nunca existiu isso. Muito pelo contrário, mas muito pelo contrário mesmo. A experiência que as pessoas têm nas bibliotecas reverte em vendas para as livrarias. Eu também coordenei um prêmio Nestlé de literatura que, num dado momento, havia um colégio eleitoral do bem, um colégio eleitoral que tinha como votantes livrarias, bibliotecas e faculdades. E eu fiquei impressionado com a quantidade de cidades médias brasileiras que não têm biblioteca, muito menos livraria. Isso faz bastante tempo, agora acho que já até melhorou. Mas o mercado agora, estou ouvindo muita gente falar, muita gente nova falando sobre o livro, enfim, nunca ouvi falar, não vi ninguém entrevistar a Dona Havana, por exemplo. Eu sei que eles venderam a Leonardo da Vinci, que foi uma grande perda, mas, enfim, muita gente nova falando que a gente não conhece. Agora, estava na hora de fazer o que eu estou chamando de um plano Marshall das livrarias. Eu acho que agora estava na hora, estou sentindo um pouco de falta do Sérgio Machado, o editor da Record, que nos deixou aí alguns anos atrás, que tinha uma postura um pouco de xerife, assim, de dar uma olhada no mercado como um todo, para que ele organizasse uma questão, organizasse esse negócio do livro de novo. Porque não dá, você pensa só, por que não tem uma livraria em cidade menor? Porque o livro didático dá uma condição para as livrarias tão pequena, um desconto tão pequeno, uma política de troca, de devolução tão, assim, cruel, que não dá para você trabalhar. E eles vendem direto, quer dizer, imagina se amanhã uma revendedora de carro da Volkswagen percebe que a Volkswagen está vendendo no site dela o carro mais barato. Ela fecha no dia seguinte. A gente convive com isso há anos, né, Vera? A Vera trabalhava em livraria, sabia disso. No passado a gente fazia venda para a escola. Hoje em dia não faz mais. Não dá mais para fazer. E isso é uma venda anual, ou talvez bianual, né? Não, anual, então semestral, que ajuda muito o caixa, principalmente de livraria pequena, de cidade pequena. Então eu vejo que a gente precisava realmente sentar, e por isso até fiquei muito interessado em vir nessa reunião aqui para ouvir um pouco, porque precisa alguém dar uma organizada no nosso mercado, porque ele pode acabar, assim como acabou o mercado de CD, de música, que realmente foi morrendo, acabou. Eu queria só, assim, não sou contra a tecnologia, mas acho que tecnologia virou uma santidade. O que os humanos, nós normais, não podemos fazer por causa das leis, a tecnologia pode. Então, por exemplo,
A Amazon faz uma política de venda de desconto absurdo e ninguém pode processar de dumping. Se eu for falar, vou processar a Amazon, eu vou ser ridicularizado, todos vão ser ridicularizados, vão ofender a gente até não poder mais. A mesma coisa funciona com essas empresas de patinete, que são largados pelas calçadas. Quer dizer, tudo se pode fazer se tiver envolvido a questão da tecnologia. Aí você está livre para fazer o que quiser. E eu contesto muito isso. Eu estive conversando com um editor que me falou o seguinte: com o fechamento das livrarias, a gente está cada vez mais na mão da Amazon. E a Amazon está crescendo muito, muito. A Amazon faz contratos, assim, 2, 3 anos com as editoras, onde ela estabelece o desconto. Você acha que a nossa próxima negociação que eles vão fazer daqui a pouco, com a Saraiva Cultura, fracos do jeito que estão, você acha que eles não vão pedir um desconto bem maior? E aí esse desconto vai aumentando, até um momento que eles vão chegar e vão falar assim: olha, eu compro a sua editora, ou eu paro de comprar de você. E aí acabou as editoras brasileiras. Estou sendo meio alarmista. Não estou, porque eu fiquei muito. Eu vi nos olhos da editora que estava conversando comigo a preocupação dela da negociação, realmente. Então, de novo, o plano Marshall que eu estava querendo fazer é para ajudar as editoras também a segurar um pouco essa história, elas continuarem vivas. E eu acho que a gente abrir 100 lojas não é muita coisa. Não é muita coisa para o Brasil. Quer dizer, você pegar Travessa, Timbre, Blux, Argumento, Martins Fontes, você já coloca aí, sei lá, umas 50 empresas, você faz elas abrir mais uma loja, são mais 50 lojas. Não é uma coisa tão difícil. Mas, enfim, falta um certo planejamento nisso, uma conversa, que eu acho que é importante que aconteça em algum momento. Eu acho que é basicamente isso que eu tinha para dizer. Eu não sei se depois vai ter perguntas, mas era isso. Obrigado. Então, eu que agradeço ao Instituto, ao Carlos Monte, né, o convite de vocês, a presença de todos. Eu estava me preparando, inclusive, para falar um pouco da questão da crise em relação da crise do livro do ponto de vista do autor. Você me fez agora uma pergunta que era para falar mais sobre literatura, como é que eu me posiciono aqui. Mas posso falar disso sobrevivência depois? Na crise também é um tema para lá. Não, é porque eu estava refletindo, na verdade, assim, até refletindo, porque os escritores em geral talvez não sejam as melhores pessoas para abordar essa questão, porque nós não temos dados, né? Nós estamos numa ponta desse processo todo que é muito individual. Quer dizer, o nosso trabalho é muito individual. Eu pensei, o que eu vejo, na verdade, do ponto de vista que talvez não se agrave com a crise econômica, se agrave com todas essas circunstâncias que vocês abordaram muito bem, né? E que nos deixa preocupados, mas eu sinto que há um outro tipo de crise que talvez seja anterior. Eu não sei exatamente localizar com precisão, mas me parece que ela acontece a partir mais ou menos dos anos 90, que é uma perda de valor, de valor simbólico do papel da literatura brasileira, né? E eu não falo nem dos autores, né? Para não personalizar, para não, né? Porque o problema também de quem escreve, muitas vezes, o outro lado da moeda, é aquela sensação de que ele é um gênio, né? E que precisa ser reconhecido pelas pessoas quando anda na rua, e que não é o caso, né? Mas não é isso que eu estou falando, é uma desvalorização, o espaço que a cultura brasileira e a cultura literária brasileira deixaram para trás. Não sei explicar exatamente como esse fenômeno se deu, mas ele é muito nítido. Nós, no Brasil, eu não tenho dúvida disso, nós temos uma literatura que foi construída ao longo do século XX e que é equivalente em qualidade ao conjunto das literaturas da América do Sul, que são, e muita gente reconhece isso, o que existe de melhor na literatura mundial, é a literatura latino-americana. No século XX, pelo menos a partir de 1930.
Não tem nada, nenhum escritor europeu, nenhum grande gênio americano. Talvez nos Estados Unidos tem também a sua própria tradição, tem um outro perfil, há grandes autores lá, mas a nossa referência, o nosso diálogo sempre foi com a Europa, né? Então os parâmetros brasileiros sempre foram tirados em relação às produções europeias, e não existe, depois de 1930, uma grande quantidade de gênios na literatura da Europa e dos países, do conjunto dos países da Europa, que se compare ao que a América Latina produziu, né? Mas o Brasil, já nessa época, ele já tinha uma característica interessante, porque o Brasil foi o único país que não entrou no tal boom da literatura latino-americana. Nenhum grande autor brasileiro ganhou, por exemplo, o Prêmio Nobel, quando nós tínhamos condição de ganhar tranquilamente esse prêmio, né, com uma série de nomes que hoje estão, inclusive, esquecidos. Não só o Guimarães Rosa, não tá esquecido, mas não ganhou, não foi lembrado. Mas nós temos Adonias Filho, Altran Dourado, a Clarice também é lembrada, né? Uma das poucas lembradas. Isso é uma outra questão, um outro problema, porque nós, quando temos um determinado ídolo, como já foi feito com Machado de Assis, ficamos só com ele, né? E não expandimos esse universo para olhar a quantidade de grandes escritores que o país produziu. Bom, mas de qualquer forma, eu me lembro que eu escrevia uma coluninha num jornal no Rascunho, e a brincadeira que eu fazia ali era uma coluninha bem pequenininha, uma página, e normalmente os jornais falam sobre os lançamentos e eu falava sobre os livros que estavam esquecidos. Era uma coluna sobre o sebo, né? Livros para você procurar nos sebos. E eu me lembro de, analisando um dia uma obra do Zé Geraldo Vieira, eu reparei da livraria Martins, se não me engano, uma edição da livraria Martins, e na contracapa dizia que o livro tinha sido feito uma tiragem de 50 mil exemplares. Falei, pô, mas será que isso é verdade? A livraria Martins, nos anos 1940, mais ou menos, faz uma tiragem de 50 mil exemplares de um livro de José Geraldo Vieira, O Albatroz. Me lembro, fiz a coluna sobre esse romance. E hoje esse escritor está completamente esquecido, ninguém se lembra mais dele. Mas eu falei, pô, será possível? Eu acho muito difícil que o editor não tenha falado a verdade, ele não tem por que dizer que tirou menos, ele tem outros compromissos, inclusive com aquela tiragem ali, tem uma série de questões. Então pensei, né? E isso realmente correspondia a uma realidade que a gente vivia. A literatura brasileira era muito lida pelos brasileiros, né? Isso pelo menos aí até os anos 70 com muita clareza. Depois, nos anos 80, talvez essa competição com os estrangeiros se acirrou, e a partir dos anos 90 o domínio foi completamente estrangeiro, né? Então, assim, uma vez, numa dessas palestras em mesas redondas, não me lembro onde mais foi, alguém disse que tinha um dado curioso que eu não tinha noção a respeito do Brasil. Que você vai, por exemplo, no Chile, na lista dos mais vendidos existem escritores chilenos, vários. Às vezes o primeiro, né? Se você vai na Bolívia também, se você vai em Portugal também, o escritor que é mais lido lá são os portugueses, vai na Inglaterra são os ingleses, os Estados Unidos são sempre os americanos. No Brasil não. A lista de mais vendidos, nós não temos os escritores brasileiros no mais vendidos, é uma raridade, né? No gênero ficção, pelo menos, estou falando da minha área. No gênero de ficção, não existe a possibilidade de um autor brasileiro ocupar a lista de mais vendidos. Pode ocupar ocasionalmente a lista de mais vendidos da Flip, durante um mês, ou não, uma coisinha assim, mas as famosas listas que fomentam vendas, que, digamos assim, impulsionam o nome de um autor ou uma determinada obra, os brasileiros não estão lá. Então, isso daí é que é um grande mistério, mas que eu acho que o primeiro grande problema. É uma perda do valor simbólico da cultura brasileira, literária, do livro brasileiro, da importância disso no nosso dia a dia, no dia a dia das pessoas que vivem no Brasil, que são os brasileiros, e que consomem pouco autores brasileiros, ou não consomem tanto quanto consumiram nesse passado relativamente recente aí, dos últimos 30, 50 anos. Isso para mim é um mistério. E porque eu não tenho dados, né, como eu falei, eu não estou numa posição
de administração desse negócio, então eu não tenho como opinar com dados concretos. Mas eu tenho uma sensação de que isso passa por uma falência completa do sistema educacional. Eu acho que só pode ser uma consequência disso, de uma perda de qualidade do ensino escolar, e que reflete nesse aspecto. Existem outras questões também. Por exemplo, a questão do escritor como profissional, né? O que forma um escritor? Quem forma um escritor? Se você vai para a escola de belas artes, você se forma em pintura, em escultura, você aprende técnicas. Você aprende a desenhar, aprende a pintar, pode vir a ser um gênio da pintura, pode não vir a ser, mas sabe pintar. Se você vai para a escola de música, você vai aprender a tocar um instrumento, vai aprender a reger, vai aprender a compor. Existe uma escola que ensina uma determinada técnica artística. Mas quem ensina uma pessoa a ser, por exemplo, um romancista? Existem cursos de oficina de escritores e tal. Mas quando você entra, por exemplo, no curso de Direito, todos saem formados em Direito. Uns podem ser bons advogados, outros podem ser um pouco piores, uns podem até ser péssimos advogados, uns não serão gênios, mas todos saem habilitados naquela profissão. As oficinas de escritores, nem todos saem. Né? Nem todos saem habilitados, nem todos viram escritores depois que cursam essas oficinas. Então, o que forma um escritor? É a leitura. O que forma um escritor são os outros escritores. Só vira um escritor quem leu outros autores. Então, se você não lê, principalmente se não lê na sua língua, né, se não tem uma formação literária na língua em que você está escrevendo, e quando eu falo essa língua, eu estou falando da língua portuguesa, estou falando da língua brasileira, do português do Brasil, que é a nossa língua de verdade. Se você não tem essa formação, se você não tem essa base, não se desenvolverá um grande escritor ali. E eu tenho experiência pessoal, uma série de colegas, não vou mencionar o nome de ninguém, mas é assustadoramente grave a situação da formação do autor brasileiro. Praticamente ninguém conhece a literatura brasileira, não conhece o cânone básico da literatura brasileira. Não conhece. Uma pessoa que se forma na faculdade de letras, que se forma para ser professor de literatura, se forma para ser crítico literário, não se forma para ser escritor, dificilmente lê 100 livros depois de 4 anos. Não leu 100 livros de literatura brasileira. Não leu 100 romances, ou 50 romances e 30 livros de conto, 20 livros de poemas. Não leu. Não leu 50. Provavelmente não chega a 10. Por quê? Agora, leu todas as teorias do mundo. Tem 500 mil teorias. Conhece a teoria de todo mundo, não sei quem. Leu Bakhtin, leu não sei o que lá, Roland Barthes, não sei, um monte de coisa. Mas livro de literatura brasileira mesmo não leu. Então, eu acho que tem esse lado também, dessa formação do autor. Existe também uma coisa ridícula no meio dos escritores, que é o seguinte: o escritor, ele não gosta de ser lido. Aliás, ele adora ser lido. Mas ele quer ser lido por uma ou duas pessoas que depois vão aos jornais, digam que ele é um gênio. Mas ele não quer ser lido demais, porque ele é contra a leitura. Ele não gosta do best-seller, por exemplo. Né? Ele detesta o best-seller. Falar que o livro vendeu muito é como se fosse um xingamento. Eu acho isso de uma estupidez. Eu passei a minha vida inteira tentando escrever para ser cada vez mais lido. E isso até tem uma experiência pessoal muito interessante, porque a gente vem, como qualquer profissão, você começa, você entra nesse universo e você vai aprendendo com o tempo, né? Você ganha experiência no exercício do ofício de escrever. E, bom, eu comecei escrevendo histórias, um romance, novelas, contos, muito brasileiros, né? Eu até me lembro que o Antônio Aires, quando fez o prefácio do meu primeiro livro, disse que não sabia se eu iria sobreviver, se eu iria continuar, porque ele achava que eu estava escrevendo de uma maneira com temas que na época não tinham o menor interesse na literatura, né, sobre a história do Brasil. O Brasil não estava na moda, isso é um outro fator também, nos anos 90, né?
E aí eu escrevi um livro chamado Movimento Pendular, e eu achava que aquele livro era muito original. E gostei de escrever o livro, era um livro que eu achava muito engraçado, porque é a história de um estudioso sobre histórias de adultério. Ele é um grande, a voz narradora do livro, ele é um estudioso do triângulo amoroso, então ele vai nas mitologias, em toda a literatura e tal, e fica fazendo uma teoria sobre o adultério. Só que o livro, como era uma brincadeira com triângulos, ele tem um monte de questões matemáticas também. O livro tem triângulos desenhados e tal. Então, esse livro eu já vi 2 vezes ele na estante de antropologia, não boto nem na de literatura, porque eles acham que o livro... E esse livro foi uma frustração enorme, porque eu achava que eu tinha feito uma obra muito original, e o livro, não é que não tenha tido boas, teve prêmio, teve críticas positivas, outras mais ou menos, né? E o lado crítico foi justamente por isso, porque era um livro difícil de ler. Um dos amigos meus falou assim, olha, não, eu achei esse teu livro muito legal, só que eu não consigo chegar em casa depois de um dia de trabalho e deitar na cama e abrir esse livro, porque eu vou dormir imediatamente. Eu não conseguia, porque o livro é cansativo, né? Ele é pesado, é um livro pesado. E esse livro foi, de todos os meus livros, o que menos vendeu. Até hoje ele deve ter aí uns 1000 e poucos exemplares vendidos. E nunca recuperou o adiantamento. Que eu ganhei R$6.000 no adiantamento desse romance, né, um conjunto de contos, e nunca recuperou até hoje. Eu vendi 1000 e poucos livros só. Então, assim, é uma frustração muito grande. E depois disso, eu tive uma espécie de consciência. Eu tinha já publicado uma novela policial chamada O Trono da Rainha Ginga, que eu tinha o projeto de fazer 5 romances da história do Rio de Janeiro, 5 romances policiais. Eu falei assim, não, eu preciso, não tem sentido, né? Não existe, mesmo que eu não viva de literatura, isso é uma outra questão que a gente pode falar daqui a pouco, sobre de que vive o escritor, né? Não tem sentido você querer ter um papel na sociedade que você não interfira nela de nenhuma maneira, né? Você não provoque algum tipo de mudança. Quer dizer, ou a sua capacidade de alcançar essa sociedade seja mínima, né? Se você tem um mínimo de pouca gente que vai ler, que vai te ler, ou que vai conhecer a sua obra, você não tem diálogo, né? Então eu falei assim, não, eu preciso realmente voltar para aquele gênero policial, porque é um gênero popular. Né? E tentar fazer a literatura que eu posso fazer, porque também tem muita gente desse meio também que fala aquele livro é fácil de fazer. Então faz. Bota um pseudônimo e faz para ficar rico. Não vai conseguir, porque não é fácil de fazer. Fazer o Harry Potter não é fácil de fazer. Fazer o Game of Thrones não é fácil de fazer. Mas existe uma rejeição a esse tipo de obra. Eu, por exemplo, Game of Thrones, eu vi todas as séries. Fiquei decepcionadíssimo na última, mas vi tudo. Porque é uma obra de ficção sensacional. Agora, eu sei fazer é que eu faço. Eu não sei fazer outra, né? Ela pode ser um pouco mais sofisticada, em função da minha formação, em função de outras coisas, mas paciência. Mas eu precisaria encontrar dentro dos meus recursos, daquilo que eu sei fazer, do que me é possível fazer, um tipo de livro que eu alcance o maior espectro de público, né? A maior quantidade de leitores. Então eu acho que essa é uma outra questão. Parece que a grande maioria de quem escreve hoje está preocupada em receber uma crítica X ou Y da academia, que é a instância que bloqueia a leitura. Eles são, teoricamente, amigos da literatura, mas eles odeiam o leitor. Eles não querem leitores. Porque é uma função especializada. Só eles são capazes de ler. A partir do momento que eles são os críticos, só eles entendem. Então, um mortal, o cara que, né, desce do seu apartamento, passa numa livraria, compra um livro e emite uma opinião, aquilo é uma heresia. Ele não pode emitir opinião nenhuma, ele não fez curso, ele não estudou letras, não tem mestrado, não tem doutorado, como é que ele vai opinar sobre um romance? Então, existe essa contradição, né? O mundo da cultura é um mundo de um diálogo completo na sociedade. Todas as pessoas dialogam, opinam, sentem, têm ideias. A gente estava falando agora de samba enredo. É assim, quando você está num ambiente de samba de enredo,
de escola de samba, você comenta, esse samba é ruim, esse samba é bom, esse é bom porque, olha só, preste atenção nessa letra aqui, não, mas esse é ruim porque essa melodia aqui é plágio de um outro samba antigo, não sei o quê. Você tem uma discussão, não tem um especialista, não tem um cara que é o diplomado e que vai dar aula sobre aquilo. Quem dá aula, quem fala, quem faz palestra, quem tem experiência, quem já ouviu muito, conhece muito, participou muito de carnaval, participou de escola de samba, então conhece de samba. E de literatura é a mesma coisa, no cinema é a mesma coisa. Você pode ver um filme e ter uma opinião sobre ele, né? E, às vezes as opiniões dos leitores, elas são profundíssimas. Elas às vezes abordam coisas que você mesmo na hora que escreveu não pensou. E não é porque a opinião do cara está errada. É porque você não tem o controle completo sobre a arte de ler. Né? Você escreve pensando uma coisa, mas às vezes alguém, ao recriar aquela obra lá através da leitura, ela pensa outra. E ela tem a justificativa porque ela pensou está ali. Então essa experiência de troca falta também. Você não vê, assim, antigamente, não era uma coisa absurda você, numa mesa de bar, você conversando, encontra com os amigos, não sei o que lá, falar do livro que você leu. Hoje em dia é muito difícil isso acontecer. Ninguém fala que está lendo um livro, é raríssimo você ver uma pessoa no metrô com um livro aberto, é uma coisa difícil. Quando tem um livro é a Bíblia em geral, né? Então é muito complicado. Eu acho que esse problema, que eu não sei as causas exatas, né? Não sei dizer exatamente, mas me parece que houve assim, um esvaziamento completo. Por um lado, o isolamento do escritor na chamada Torre de Marfim, que é aquela coisa do artista genial e que quebrou as regras, e hoje em dia também, até hoje, ainda estão no modernismo, querendo quebrar todas as regras, não construíram ainda nada, mas já querem destruir. Então, assim, ainda continua com esse mesmo papo, essa coisa de que você tem que fazer uma obra que quebre os parâmetros. Por que precisa quebrar os parâmetros? Né? A literatura contemporânea universal, do romance particularmente, das obras de ficção, elas já retomaram a trama, o enredo há muito tempo e contam histórias. Né? E hoje em dia a gente está num processo de renascimento disso. Tem uma série de autores que vem escrevendo assim, mas eu acho que, por um lado, esse isolamento do autor, que, na verdade, ele busca, às vezes tenta se profissionalizar, o que é muito difícil, porque a situação do autor, por exemplo, você ganha, quando o Marcos mencionou o negócio dos adiantamentos, eu não sei em relação... Eu acho que provavelmente que ele se referia aos adiantamentos de direitos de autores estrangeiros, né? De estrangeiros. Porque aqui, assim, não é que... Eu vou dar exemplos, né? Eu recebi, por exemplo, ultimamente, eu fiz um contrato para 2 livros, eu recebi um adiantamento de 20 mil. Esse adiantamento é muito bom, né? Raros, acho que poucos escritores recebem um adiantamento de 20 mil reais, em média. 20 mil é muita coisa. Mas vamos raciocinar. Para 2 livros. Se eu levar 4 anos para escrever os 2, né, eu levei um pouco mais. Se eu levasse 4 anos para escrever 2 livros, isso resultaria numa remuneração de R$500 por mês, né, menos do salário mínimo. Então, assim, a remuneração do autor é muito pequena. Eu que tenho, eu acho que um padrão que é razoável, para o tipo de literatura que eu escrevo, que é razoável, as minhas prestações de conta, quando tem lançamento, vem um pouco mais, alguns meses depois, 9 meses depois, né? E normalmente você passa 3 meses, depois começa a receber e tal, então tem sempre um pequeno atraso, então não dá para dimensionar. Mas normalmente quando tem um lançamento, logo depois você tem um adiantamento, e depois quando vem a prestação de conta, se o livro já se pagou, né? Se o adiantamento já for pago, você começa a receber. Então eu tenho vários títulos, né? Quando você tem mais tempo de carreira, então se está numa editora só, você tem uma obra que está em catálogo, então isso tudo facilita muito. Então, mas os recebimentos anuais, eles ficam em torno de 10 mil, 12 mil reais. É 2.500, 3 mil por mês. Aí às vezes tem
um valor maior, mas depois esse rendimento vai cair, porque normalmente ele compensa também com o adiantamento que você recebe. O ruim é quando você não recupera o valor do livro, o valor do adiantamento, porque muitas carreiras de autores já foram interrompidas porque o cara publica o primeiro livro e não recupera, publica o segundo e não recupera. E aí entra um fator interessante, porque às vezes esses autores eles têm premiação, no meu caso eu já tive, agora, por exemplo, eu já não recebo mais, o prêmio vai ser muito mais difícil, porque a função do prêmio também eu acho que não é essa, de ficar premiando sempre a mesma pessoa, você tem que ter... O prêmio ele é muito bom para impulsionar o nome, para você projetar aquela pessoa, né? Como se dissesse assim, olha, preste atenção, tem um escritor aqui que vale a pena vocês lerem, né? Então, eu acho sempre que ele deve ser democratizado, mesmo no sentido de você premiar os mais jovens. Quem está começando, você tem essa política. Mas às vezes, então, o cara recebeu o prêmio, teve boas matérias no jornal, isso já é uma questão mais complicada, mas às vezes teve uma boa exposição nos jornais, mas não necessariamente aquilo se reproduz na venda do livro. E aí é um fenômeno que eu também só vim entender muito mais tarde, depois de muitos anos de experiência, através desse conjunto desses 5 livros, dos 5 romances policiais, é a história do boca a boca. Quer dizer, o que mais faz vender é alguém que leu e comenta. Eu li, gostei, lê também. Eu li um livro assim, eu li. E aí, isso é incrível. E aí tem alguns casos, por exemplo, de alguns autores que não têm sucesso nenhum com a crítica literária, não aparecem em jornal, não são lembrados para os prêmios, mas eles têm uma venda enorme. Os livros estão lá sempre. Por exemplo, o Chico Azevedo. Chico Azevedo, o livro dele está sempre, vende o tempo inteiro. Então, um cara queridíssimo, uma pessoa maravilhosa, é um amigo assim, que eu conheci e passei a admirar pelo caráter dele, pelas posturas, pelas ideias e tal. Mas ele é um cara que não tem sorte de ter sido, digamos assim, não caiu nas graças da crítica literária, então nunca deram muita atenção a ele nos jornais, nunca deram prêmio, nunca recebeu, eu acho que nenhum desses prêmios aí famosos que a gente tem. Mas é um cara que vende muito. Então, assim, não tem uma relação direta entre a crítica e a venda do livro, e a presença do escritor na vida da sociedade. O caso do Chico, por exemplo, ele está na sociedade, ele é lido, ele é um autor querido por muita gente. Os leitores vão atrás dele, os livros dele não param de vender, né? Mas há um segmento. Então, eu acho que isso é uma outra questão. Por que você não reconhece, se percebe que existe, né, um profundo interesse do meio de leitores por um determinado autor, como que você pode ignorar a presença dele nessas outras instâncias? Então, eu acho que isso são conflitos que se criam dentro do meio literário que só dificultam a carreira do autor. Porque, por um lado, aquele que é muito insensato, às vezes, um leitor que não está interessado nessas discussões, ele quer, na verdade, um objeto para passar o tempo, ele quer se entreter. O escritor ele tem que se convencer que ele faz parte de uma indústria do entretenimento, né? Ele não é da mesma forma que a música popular, e ela não deixa de suscitar discussões, não deixa de suscitar sentimentos, não deixa de provocar reflexões que são profundas para as pessoas, que é a função da arte, mas a arte precisa circular. E ela não tem circulado. A literatura brasileira perdeu um espaço monstruoso. Então, eu vejo, não sei se eu anotei aqui todas essas coisas. Uma coisa só que eu queria falar, não é da minha esfera, mas que eu acho interessante também, mas é do comportamento brasileiro. Quem é que já não ouviu alguém comentar, dizer assim, o preço do livro no Brasil é muito caro? O preço do livro é ridículo de barato, né? O livro, quem compra um livro, não paga naquele livro, certamente, uma conta do botequim, onde ele vai sentar no final de semana, vai tomar uma cerveja, vai comer um salgadinho, não sei o que lá. Não, essa conta vai sair mais cara. Um almoço que ele faça com os amigos. Mas as pessoas acham que gastar R$50 no livro é uma despesa absurda, mas vão gastar 150 depois no bar. Então, existe uma inversão de valores completa. O livro é muito barato. Tanto é que o escritor não consegue viver de literatura.
né, de tão barato que é. Porque se o livro custa 50, para o escritor fica 5. Você, para ganhar 5 mil no mês, tem que vender 1.000 livros por mês. Ninguém consegue vender 1.000 livros por mês. O autor brasileiro não consegue vender isso. Né? E nem os estrangeiros todos não vendem assim. Não é uma orgia dessa de venda. Né? A outra questão é a imagem que o Brasil... Já passei dos 20 minutos, né? Depois você me dá um corte. Está rendendo bem, está rendendo muito bem. Mas outra coisa também que dificulta a vida profissional do escritor é porque o Brasil não se vende no exterior como um país de produção de inteligência. O Brasil é um país da música, talvez, né? De várias outras coisas até feias, mas o Brasil não é o país da inteligência. Ninguém associa o Brasil à literatura, ao pensamento, a nada. Né? Então você não tem... O mercado de autores brasileiros no exterior não existe. Né? Não existe mesmo. Então a Biblioteca Nacional faz um esforço tremendo para fazer a bolsa de financiamento de tradução e você vive disso. Eu, por exemplo, eu sou um dos mais traduzidos pelo ranking da Biblioteca Nacional. Agora, se você chegar em Londres, em Paris, em Nova York, entrar numa livraria e falar, você quer um romance do Alberto Moça? Não tem, o cara nem sabe quem eu sou. Não existe. E qualquer outro. Ninguém sabe. Agora, se você chegar em qualquer livraria do mundo e pedir um livro do Gabriel Garcia Marques, todo mundo sabe quem é. Está lá. Então, essa diferença é brutal. Nós não existimos no mundo. Nós só existimos no Brasil. Né? Existe até uma explicação para isso, né? Que foi até a Nélida Pinhon que me convenceu. É porque, na verdade, todos esses grandes autores da América Latina, eles viveram na Europa. Então, eles conviveram com os escritores de lá. E os brasileiros não. O Guimarães Rosa vivia aqui. A Clarice Lispector vivia aqui. Todo mundo vivia no Brasil. O brasileiro gosta do Brasil. Ou pelo menos gostava. Agora estão indo embora. Mas pelo menos gostava. Então, viviam aqui. Então não tinham relações com esses grandes nomes europeus e tal. Então a literatura brasileira não aconteceu. E além disso, aí as pessoas falam, não, tem a língua portuguesa. Não, a língua portuguesa não é obstáculo para nada, porque você encontra tradutor em qualquer lugar do mundo. E se tiver mercado, as pessoas vão se especializar no português para aprender e trabalhar traduzindo literatura brasileira. Isso não é problema. O problema não é a língua. Que é a língua portuguesa. Não, a língua portuguesa, ou a língua brasileira, como eu prefiro, ela não é obstáculo para isso. Você tem o Ismail Cadaré, que escreve em albanês, e ele está lá. Ele não é uma língua menos desconhecida do que o português. Não é? Então, não é isso. O problema é esse valor, né, que o país, um valor simbólico que o papel da literatura, que o papel das nossas obras literárias, dos nossos grandes romances ocupam na sociedade. Né, o valor que nós damos a ele, né, o valor que os jornais dão. Né, eu, por muito tempo, sempre insistia com as pessoas que eu conhecia, tinha um relacionamento de cadernos de literatura, que agora estão acabando, né, um espaço cada vez menor, e eu nem posso reclamar, porque eu sempre tenho um espacinho para mim, então não posso reclamar de ninguém. Estou muito feliz com isso, mas o espaço em geral diminuiu. Então você não tem, hoje em dia é um problema. Era uma sugestão pequena. O cara, em vez de ele fazer a lista dos mais vendidos, 10 mais vendidos, fazer uma listinha, fazer a lista dos 10 vendidos, botar uma listinha menor de 5 só de literatura brasileira. E isso, mesmo que aquela venda não fosse nada comparável às outras listas, né, fundamental que aparece dos 10, mas se você tiver uma listinha de 5, você já impulsiona. Alguém que tem interesse vai dizer, poxa, mas dos autores brasileiros, olha só, tem aqui, ó, Conceição Evaristo, é a mais vendida. Poxa, o Giovanni Martins. Né? Então, impulsiona, porque é mais vendido, não vai estar o número de livros que vendeu, mas você tem uma listinha brasileira só. Mas pequenas coisinhas, uma série de outras sugestões poderiam ser feitas para você tentar impulsionar e tentar atrair novamente a atenção do leitor brasileiro para a literatura do Brasil. E um outro movimento, que eu acho que pode vir através, justamente, se esse aumento de interesse acontecer, inercialmente, é esse autor brasileiro também querer deixar esse papel, né, de gênio, né, de Torre de Marfim, de ficar isolado num mundo completamente fechado, acadêmico, né, preocupado só com grandes elucubrações a respeito da arte, e entrar assumir um papel de que ele, como escritor, ele precisa participar diretamente da vida social. Então, ele precisa interagir com a sociedade, ele precisa escrever o que as pessoas querem ler.
né? Isso é o escritor profissional, nós não temos ainda. É aquele que vai procurar, respeitando as suas individualidades, respeitando a sua forma de ser, respeitando o que sabe fazer, mas procurando interagir, procurando atender ao que ele consiga perceber que existe de interesse na sociedade. Então, basicamente, é isso aí, a gente depois vai, né, desenvolvendo. Obrigado. Tá? Obrigado, Alberto Mussa. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você é parceiro do Luiz Antônio Simas, escrevem, compõem juntos também, e eu observo na tua literatura e na literatura do Simas uma espécie de renascimento do memorialismo, que foi um gênero marcante da literatura brasileira na virada do século XIX para o século XX, careceu de renovação por muitas décadas, e hoje, assim como você contribuiu para a reascensão do samba de enredo, também tem contribuído para a reascensão do memorialismo. Só que, quando eu observo que o Luiz Edmundo escrevia no início do século passado, Rio de Janeiro do meu tempo, por exemplo, é um olhar das elites para as elites cariocas. Os acontecimentos que batiam forte no coração do Luiz Edmundo e faziam ele sentir saudade eram os acontecimentos que se davam nos salões do Teatro Municipal. Você tem um olhar para o carioca comum, para o povão, para a favela, e eu enxergo isso também no olhar do Simas, é uma similaridade entre vocês dois. Como é que você observa essa reascensão do memorialismo, mas dentro de uma perspectiva de elucidar, de trazer à tona acontecimentos e personagens que, sem a literatura, não teriam visibilidade pela via da documentação oficial, das salas de aula, da imprensa, mas que, a partir da memória que emerge, passam a ser de conhecimento dos leitores da sociedade? É uma pergunta difícil, porque eu acho que, assim, eu pessoalmente, eu não sei se o que eu vou dizer vai corresponder à verdade, vai responder, vai explicar isso, né? Mas eu, assim, desde pequeno, eu sou cria da Zona Norte, sou do Grajaú, desde muito pequeno, assim, a minha vida sempre teve relação com a rua, né? Com as coisas que aconteciam na rua. Acho que toda criança, né, que cresceu onde eu cresci teve essa experiência. A gente jogava bola, você tinha pipa, bola de gude e tal, era uma... A Zona Norte era um lugar que você tinha aquela, como subúrbio, né? Você tinha uma vida de brincar na rua e tal, que era muito forte. E eu, diferente, né? Eu nasci numa família em boa condição econômica, mas eu nunca me interessei muito por esses meus amigos, por exemplo. Tenho até pouquíssimos amigos da época da minha escola. E os meus amigos eram do Andaraí, eram do morro. Eu nasci no Grajaú, tem um morro ali no bairro do lado. E a maioria dos meus colegas de infância eram esses garotos, né? Eu era muito amigo do entregador da farmácia, era amigo do garoto do açougue. Eu gostava de jogar sueca na quitanda, na esquina e tal. Enquanto os outros, né, tinham motocicleta, faziam aqueles pegas, não sei o que lá, eu nunca gostei muito disso. Então a minha relação era muito com aquela coisa do Maracanã, né? A gente ia a pé, ia de geral, né? Com a Umbanda, porque eu desde pequeno também frequentava os terreiros de Umbanda, eu era ogã de Umbanda, né? Tocava para os santos descerem e subirem. Então, era capoeirista, jogava capoeira ali no Meyer, né? Todos os santos, tinha um grupo de capoeira ali que eu frequentava. Então, assim, eu tinha uma ligação muito grande com esses ambientes, né? Natural, não era nada planejado, né? Não era uma coisa intelectual, eu era um garoto, era um adolescente e tal. Então, esse universo, principalmente, né, esse imaginário e esse mundo, ele sempre conviveu comigo desde pequeno, né? Meu tio foi compositor do Salgueiro da União da Ilha, fez grande sucesso, né? Aquele, todo mundo conhece, Diga Espelho Meu, se é na Avenida, né? Foi composto pelo meu tio, irmão da minha mãe. E desde pequeno também ele me levou, porque eu fui o primeiro sobrinho dele, ele tinha 9 sobrinhos, não teve filho, ele foi um dos primeiros, eu fui o primeiro sobrinho, o único sobrinho dele que se interessou, né,
por conhecer a escola de samba. Então ele me levou, eu conheci a União da Ilha lá no morro ainda. Então assim, toda a minha vivência de imaginário de juventude, desfile de escola de samba que eu assisto desde 1975, né, o primeiro desfile que eu assisti foi o do Salgueiro, O Segredo das Minas do Rei Salomão, o bicampeonato, 75. Então, eu assisto desfile de escola de samba desde essa época. Então, esse universo, e eu acho que muita coisa a respeito do Brasil me veio através do samba. Né? Então, assim, os enredos sobre mitologia popular, sobre cultura indígena, cultura negra, festas brasileiras, né? Lugares, né? Estados, regiões do Brasil, uma série de coisas que me vieram, né? Preencher o imaginário que eu acho que está dentro da minha literatura. E aí é uma coisa que não tem explicação, eu sempre gostei de história. Quando eu estudei matemática até, esse é um caso interessante, eu vi lá que tinha uma disciplina chamada História da Matemática. Era uma disciplina, como é que se chama? Eletiva, né? Só que para abrir a disciplina tinha que ter 3 pessoas inscritas. Né? E eu todo semestre eu me inscrevia História da Matemática e nunca abria porque eu era o único que me inscrevia. Então todo mundo, eu entrei na faculdade em 78, era o ano que estava começando a história da informática. Tinha o tal do computador, que era do tamanho dessa sala aqui, né, que ficava lá no Instituto de Matemática, que era tal linguagem, era o tal do Fortran. Então as pessoas eram fascinadas com o negócio de computação, então eu achava aquilo um saco. Eu na verdade, não foi uma experiência boa. Eu fiz 2 anos de matemática, tive que sair, mas eu não gostava do curso, porque eu queria estudar história da matemática. Quando eu fui para a Faculdade de Letras, o meu interesse era a história da literatura. Eu não sei, eu acho que talvez seja uma forma minha de lidar com o conhecimento. Eu só consigo ter uma sensação de que conheço algo quando eu conheço a história daquele algo, como aquilo se desenvolveu, como aquilo se transformou ao longo do tempo. E aí fui para a linguística, né, que foi a minha especialização, né, do mestrado, doutorado que eu ia fazer, também era linguística histórica, né, ligado inclusive à pré-história. Então, assim, é uma coisa que é forte. Eu não escrevi nenhum romance até hoje que se passa num ano em que eu estivesse vivo. Todos eles são anteriores ao tempo que eu nasci. Eu não consigo escrever. Eu vou fazer até uma experiência, eu quero fazer um romance, mas vai ser ambientado nos anos 70. Por quê? Porque quando eu publicar já vai ter mais de 50 anos que aquilo passou. Então, pelo menos, eu já posso considerar como histórico, pelo menos já é uma memória que eu vou ter, que é uma memória já difusa das coisas. Então, mas eu não consigo imaginar, não consigo ter aquela, como é que se diz, a capacidade de fabular, né? Se não for no passado. Os nomes, né? Por exemplo, sei lá, ter um personagem com um nome contemporâneo, assim, para mim é um absurdo. Tem que ter um nome antigo, porque senão eu não consigo dar forma a ele, né? Não consigo. Então é isso. E o Rio de Janeiro é interessante também, o pessoal vai pegar, porque é uma cidade, não só que eu nasci, que eu aprendi a amar desde que nasci nela, porque eu gosto do Rio de Janeiro demais, não conseguiria pensar morando longe daqui, com toda a crise. O Rio de Janeiro, além de ser a cidade, né, que representa esse aspecto afetivo, emotivo da relação com a escrita, mas também é uma cidade que eu posso visitar os lugares que eu menciono. Né? Se eu estou escrevendo sobre o Cais do Porto, eu posso ir lá. Né? Se eu escrevo sobre a Rua da Carioca, eu posso ir na Rua da Carioca. E eu vou, né? Fico olhando e tal. Então tem essa coisa de recuperar, resgatar a memória da cidade através de você andar por ela, ver os prédios, imaginar só. É claro que toda aquela criação ali, nunca nada daquilo correspondeu à verdade. Mas isso importa pouco, né? Mas a lembrança, a fabulação, né, a respeito do passado é o que me estimula, talvez, a